o encontro de Nicodemos com Jesus, um diálogo que Nicodemos queria, talvez por algumas vezes teria já projetado, tirar suas dúvidas a respeito de Jesus, porque ele já o conhecia através dos seus feitos, comentado por algumas pessoas, né? Nicodemos era um homem importante, um sábio, um homem formado, e até por causa disso ele teve um pouco de dificuldade de realizar esse encontro com Jesus por causa da sua posição social, né? Da sua posição social. Bom, nós estamos de posse desse importante texto que é João capítulo 3. No capítulo 3. É o texto que fala e nos esclarece com respeito ao novo nascimento. Novo nascimento. Acredito que até os nossos dias uma necessidade de nós comentarmos, de nós falarmos sobre o novo nascimento. O novo nascimento é este assunto comentado entre Jesus e Nicodemos, o novo nascimento. Então, Nicodemos ele sentiu a necessidade de encontro com Jesus Cristo, queria esclarecer as suas dúvidas, tinha muitas dúvidas e ele queria o esclarecimento das suas dúvidas, e com certeza só Jesus era quem podia esclarecer. É ele que diz aqui no texto, viu? Havia um fariseu chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Rabi, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que fazes se Deus não estiver com ele. Sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que fazes se Deus não estiver com ele. Então, Nicodemos tinha certeza que ninguém jamais podia esclarecer essas suas dúvidas se não fosse Jesus, o Filho de Deus. Então, o texto que nós lemos, ele nos fala do novo nascimento. No versículo 5, é o 3, a resposta de Jesus. Em resposta, Jesus declarou: em verdade lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Em verdade lhe digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Entrar, ver o reino de Deus no versículo 3 e entrar no reino de Deus no versículo 5, duas coisas diferentes. Entrar, ver primeiro e entrar no reino de Deus.
falar do novo nascimento. O que é o novo nascimento? O novo nascimento é uma transformação radical. O novo nascimento é uma transformação radical que tem que acontecer em cada ser humano para que ele tenha a salvação. Para que ele tenha a salvação, tem que acontecer essa transformação radical, literal, total na sua pessoa, em mim, para que nós possamos obter a salvação. Operada exclusivamente pelo Espírito Santo de Deus. É uma coisa que somente o Espírito Santo de Deus pode operar em nossas vidas, em cada pessoa. Essa mudança que acontece de dentro para fora, acontece de dentro para fora. Possivelmente, Nicodemos acreditava que iria encontrar ou ser elogiado por Jesus. Porque Nicodemos era um homem culto, era um homem sábio, era um doutor da lei, era um líder religioso, então ele tinha conhecimento. E possivelmente ele acreditava que ele ia nesse encontro ser por Jesus elogiado. Quem sabe? Nicodemos, você é uma pessoa importante, você está pronto, você está preparado, você é um líder religioso, você ensina a palavra, você ensina a Bíblia, você ensina a lei. Então você está preparado. Então talvez ele cuidasse que ia receber de Jesus elogios. Mas o que Jesus disse a ele foi o seguinte: em resposta, Jesus declarou: em verdade lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer quando já é velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Jesus respondeu: é verdade lhe digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que é nascer da carne? O que nasce da carne é carne. O que nasce do Espírito é Espírito. Não surpreenda. Jesus disse para Nicodemos: não se surpreenda pelo fato de eu ter dito necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Nicodemos perguntou: como pode ser isto? Jesus disse: você é mestre em Israel e não entende estas coisas. Em verdade lhe digo que falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não acreditam no nosso testemunho. Eu falei de coisas eternas que vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente do deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos aqueles que nele crêem tenham a vida eterna. Zaqueu, ou Nicodemos, tinha dificuldade de compreender a mensagem de Jesus com respeito ao novo nascimento. Talvez
as pessoas acreditem que, por ser uma pessoa criteriosa, por ser uma pessoa honesta, por ser uma pessoa que tem seus negócios direito, honesto, isto lhe seja suficiente para ele ter a salvação. Mas Jesus estava falando das coisas celestiais, aquilo que Nicodemos não podia compreender. Por que não podia compreender? Porque ele era um homem natural, porque ele era um homem que não tinha o novo nascimento, ele era um homem que não via, não compreendia o agir de Deus. E quantas pessoas que estão lá no seu cantinho, acreditando que ele não precisa de aceitar Jesus, que ele não precisa de compreender nada a respeito de Jesus, e nem tampouco da Bíblia, porque ele já se considera uma pessoa capaz da salvação, capaz da vida eterna. Mas Jesus passa a ensinar, explicar Nicodemos aqui. Nicodemos, eu falei das coisas daqui, vocês não compreendem. E se eu falar das coisas celestes, como vão compreender se não compreende as coisas terrenas, as coisas daqui? Jamais, porque nós não podemos compreender as coisas de Deus antes de nós nascermos de novo. Porque o que é o novo nascimento? O novo nascimento é uma transformação radical que acontece em nossas vidas, operada pelo Espírito Santo, com o propósito de obtermos a salvação, de obtermos a vida eterna. E como acontece isso? É uma coisa, uma operação exclusiva do Espírito Santo, né, que opera em nossas vidas. Nós não podemos obter isto de nós mesmos. Jesus disse aqui no versículo 3: em verdade lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus. Ver o reino de Deus é experimentar, compreender, participar espiritualmente da salvação, governo de Deus, isto é, o reino de Deus, o domínio de Deus. Nós, quando não temos o Espírito Santo de Deus, nós não vemos a maneira de Deus, nós não vimos a maneira de Deus agir, o operar de Deus, como Deus opera nossas vidas. Nós não compreendemos isto. Nós não compreendemos que dependemos em tudo de Deus, que precisamos de Deus, que precisamos da salvação através do perdão de Deus. Nós não compreendemos isto, porque nós nos achamos justos. Mas a Bíblia diz: justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados pela fé. Quando nós cremos em Jesus, através da nossa fé, nós somos justificados. Por que somos justificados? Porque nós cremos, e como nós cremos, nós o recebemos.